Paz do Senhor, família de paz, vamos começar o nosso Runnercast, episódio 04. E hoje o tema vai ser um tema bem legal, bem descontraído. A gente vai falar sobre amizades, mais especificamente sobre os close friends, os melhores amigos. E de onde é que a gente tirou essa ideia de falar sobre isso hoje? A gente tirou da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala, essencialmente, de relacionamentos. A gente pega os 10 mandamentos, por exemplo, a gente percebe que os 4 primeiros mandamentos falam sobre os nossos relacionamentos para com Deus. Os outros 6 mandamentos falam dos nossos relacionamentos para com as outras pessoas. A gente tá vendo agora no TQD de Gênesis, que a gente tá lendo Gênesis no nosso TQD, e a gente viu agora há pouco tempo que logo no início, quando Deus estava criando a terra, os céus, os mares, os animais, e tudo que ele fazia, ele olhava e disse, isso é bom. Ele gostava e dizia, isso é muito bom. Mas quando ele fez o homem, logo lá em Gênesis 2, a gente já percebe que ele olhou e disse, é bom, mas não é bom que o homem esteja só. Então, desde o início, a gente percebe que somos seres relacionais. A gente precisa se relacionar. E dentro dessa temática de relacionamento, a gente vai trabalhar um dos relacionamentos que é amizade. E para falar sobre esse tema, é óbvio que eu não vou estar sozinho. E a gente montou aqui uma equipe top das galáxias para discutir com isso aqui. Eu já quero chamar ele aqui, meu amigo, o líder do Upper, o Pastor Rodolfo, a juventude aí representada. Qual a tua manchete aí para esse Runnercast de hoje, Rodolfo? Rapaz, a minha manchete vai ser assim, não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar junto. Eita, anota isso aí, isso dá até uma camisa, frase de camisa, viu? Isso dá uma camisa, legal, viu? E também, ó, representando o Upper tá aí, representando também o Runner, representando o pessoal do louvor, representando a secretaria, representando um bocado de coisa aqui da igreja. Tá aqui, Ki, seja bem-vinda, Ki. Qual é a tua manchete? Não, representando o pessoal do louvor, né? Vou puxar a sardinha pro louvor, olha lógico. Aí. O amigo que encontrei me surpreendeu. Meu Deus. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Meu Deus. Então, olha, você podia ter começado cantando também, viu? A gente já até correu. Aí ela pegou pesado, viu? Se eu soubesse, eu cantava também. Boa, Kiss. Isso aí. Como a gente tem um do Upper, temos Runner, a gente não podia deixar de ter também a moçada completa do Jump. Tá aqui com a gente também, Betinho, que é um dos líderes do Jump também. Fala, Bruno. E aí, Betinho? Qual é a tua manchete? Né, minha manchete pra hoje é... que eu tava discutindo ontem e dando uma olhada, é que Cristo morreu para nos dar amizades que exaltam a Cristo. Olha aí. Meu Deus, Betinho, mais sério. Olha aí, Rodolfo. Quem diria, né? Meu Deus. Quem diria? Mas, gente, ó, esse tema é muito legal. E eu já quero começar aqui jogando uma coisa aqui, porque quando a gente fala de amizade, sempre tem boas histórias pra gente contar e rememorar. E eu queria que vocês trouxessem alguma história de algum amigo, mas tem um detalhe, tem que ser um amigo aqui da igreja, alguma história legal pra gente compartilhar aqui com a galera que tá assistindo nosso Runnercast. Quem é que quer começar? Não, vou começar. Olha aí, Kisa, vai lá, Kisa. Não, vou falar logo de Betinho, né? Eita. Quando eu conheci Betinho, quando a gente tava na outra igreja, né? Aí meu irmão era líder dos adolescentes, jovens, enfim. Não lembro qual era a definição. Mas ninguém sabia que ele tinha uma irmã adolescente. Aí eu fui visitar o culto dos adolescentes lá nesse dia. Beleza, acabou o culto. Lá vem Betinho. Nunca tinha me visto na minha vida. Nunca, enfim, não tinha nenhuma proximidade. Lá vem Betinho. Eu conversando com manhã no telefone, Betinho. Dei um tapa no meu ombro. E aí? Tá conversando com o namorado, né? Aí eu olhei assim... Porque meus amigos chegaram pra mim e falaram assim... Deixa ela contar, não estraga a história dela, não. Quem é que a irmã do líder de adolescente. Chega lá, Betinho, pergunta lá o nome dela, conversa. Aí eu olhei assim, eu disse, quem é esse doido? Vamos pensar que, né? Aí eu tô falando com minha mãe. Tipo, super simpática, né? Aí eu, de boa, não sei o quê, seja bem-vinda. Obrigada. Meu Deus. Pra contar pros meus amigos. Manda um coraçãozinho pra Lucas aí agora, viu? Que ele tá assistindo. O homem é forte, viu, Betinho? Olha, Betinho, sobrou pra tu. Vai contigo agora. Rapaz, minha história, eu tenho tanta história. Eu sei disso, viu? Deus do céu. Vou contar. É porque, assim, minhas histórias são engraçadas porque eu pego as pessoas e imito elas, né? Aí não dá muito certo, não. Mas a minha história, uma história engraçada que eu vou contar com vocês é com um casal aqui da igreja que eu amo demais. Amo demais, que é da Dadá e o Liz. A gente tava A gente tava indo pro aniversário, se eu não me engano, de quem era. Dele.
Dele? Era aniversário dele. Pronto, eu tava com ele, aí tava com bolo, né? Saiu da igreja, passou na padaria, pegou o bolo. A gente tava aí, tava eu, o Anjinho, Dadá e Ulisses. Aí a gente lá na maior resenha do mundo e Dadá já agoniado pra chegar, pra reservar a mesa e tal. E o Ulisses dirigindo aquele edgezinho, só... com tudo assim. Aí quando a gente tava pra chegar, a gente foi por dentro. Aí Dadá, entra nessa rua! E o bolo, vum. Entra na outra, bolo, vum, pro outro lado. Dadá vai se estressando. E chegou a um ponto de Dadá gritar pelo nome da mãe. Não, acho que gritou, ela fez assim. Aí quando o Ulisses, Ela foi reclamar ela com foi o reclamar Ulisses. com o Ulisses. Aí quando o Ulisses deu uma curva muito forte, ela fez... Mãe! Tipo, olha o nível que ela... E eu atrás, agoniado, segurando o bolo, correndo pra lá e pra cá. Eu acho, Ulisses e Dadá, eu amo vocês, viu? Isso aí... Esse bolo chegou inteiro lá. Ah, inteirinho, feito por quem, né? Mete nos bolos, né? Betinho show, muito bem. O cara já fez um mexão aí, Já viu? fez um mexão, lógico. Isso aí. E tu? Cara, me deu um branco aqui, mas são tantas histórias, realmente. Rapaz, então vá pensando aí que eu vou contar logo a minha. Eu vou lhe entregar. Você me permite lhe entregar? Eu já sei que não vem coisa boa. Quando Cara, a ó, pessoa fala isso... essa foi legal, essa foi legal. A gente tirou... Gabi ainda tava grávida de Arthur. E aí a gente tirou... Vamos tirar um final de semana pra passear. Como é o nome daquele hotel lá em Cotovelo, hein? Maribá. Em Maribali, foi. E a gente conseguiu... Foi até Rodolfo que reservou lá. Vamos pra lá, tal, beleza. Vamos passar um final de semana lá. Até então, tudo normal. Eu Esse sei. homem, cara, lá é top. Tem hidromassagem pra gente lá, exclusiva e não sei o que. Pronto. Um final de semana de rico. Aí esse homem achou pouco, foi lá. Brunão, consegui aqui, comprei aqui, eu peguei com meu cunhado, não sei. Aquele sais de banho, cara. Shampoo. Que faz espuma na banheira, tá ligado? Não, agora Não, detalhe, calma. ah. O que a gente alugou, ela tinha A jacuzzi, eu não... uma jacuzzi no primeiro andar? Sei lá o nome daquilo. É a parte de fora, como é que fica? Tipo flat. Mas é uma então parte que faz fica um com bar- vista pro mar. Não é bem... É como se fosse uma varanda. Um deck. É como se fosse uma varanda própria, só dele assim, que era o espaço terraço, né? Terraço. Isso. Com a jacuzzi, exatamente. Aí esse homem se empolgou, comprou essas espumas lá, beleza. A gente chegou lá, tá bom, né? Aí, beleza, a gente chegou lá, só que esses terraços eram exclusivos de cada apartamento, que já tá rindo, já não sabe nem o que é. Só que aí tinha um problema, cara, a gente não se ligou. Que a mureta que dividia um terraço do outro era bem pequenininha. Então, tipo assim, batia na barriga da gente, a gente não se ligou, né? E aí esse homem botou lá o sal, só que ele perdeu a mão. Meu amigo, aí ninguém via mais água não, era só espuma saindo pra todo que era lado. Aí as meninas ainda guardando as coisas, Gabi e Débora, coraçãozinho pra vocês aí também. Aí esse homem, vamos lá, vamos testar aqui. Aí beleza, aí entrou ele na banheira e entrei também, que era pra testar, né, pra ver como é que tava. Meu amigo, era só espuma cobrindo a gente não via água, não via nada. E o pior é que a gente nessa resenha, brincando e rindo lá, esperando as meninas chegar, boy, quando a gente olha pro lado, tem duas senhoras no terraço vizinho, as duas assim, paradas, olhando assim, fixamente pra gente, assim, tipo, espantadas. Esses dois marmanjos aí, assim, meu Deus, a gente ficou desconcertado demais. Na memória, era devagarzinho. Débora, Gabi, e a gente saindo, e eu acho que a gente nem voltou mais pra jacuzzi naquela noite. Mas é isso. E aí, lembrou? Cara, a minha eu lembrei. Eu vou devolver, né? Ele fez uma comigo, vou devolver uma com ele. Meu Deus. A gente teve uma época que a gente tava... eu era responsável por uma tesouraria de uma igreja, né? Ixi. Aí eu chamei ele pra me ajudar, né? Ei, brother, vamos me ajudar na tesouraria e tal. Vamos. Aí teve a gente precisava bater o caixa do mês, né? Das ofertas, do dízimo, não sei o quê. Aí tem um bolo assim, desse tamanho, de nota de R$2. Meu amigo, aí ele foi lá pra casa, já era quase meia-noite. Aí eu falei, Bruno, a gente tem que fazer essa contagem, Bruno. A gente ficou. Contava. Meu amigo, cada um que contava dava um valor diferente. Ele dizia, rapaz, deu aqui 70 e pouco. Meu irmão, pra mim deu 80 e pouco. Ele, não, continua, vai contar. Aí, rapaz, já deu 90 e tanto. Aí eu disse, Detalhe, se ele é contador, viu? Eu sou enfermeiro. Eu digo, essa igreja tá aprumada demais. Resumindo, meu amigo, a gente contou aquele bolo de nota de 2 umas 10 vezes pra tentar achar o valor que tem ali. E o pior é que teve uma hora que eu já tava
pegando essa. Homem, pelo amor de Deus, não tá aqui. Aí eu fui mostrar o negócio que tava certo, aí quando eu contei pra mostrar a ele que ele tava errado, Se atrapalha. aí eu mesmo vi que, tipo, você tava passando uma nota de 2, eu contando 4 já. Foi quando eu desisti. Eu disse, homem, vamos deixar isso pra Tá lá. com sono. É isso aí, gente, isso aí. Sempre tem história boa pra contar de amigos, né? Mas aproveitando aí dessas histórias boas e falando sobre amizade, é importante que a gente traga aqui o conceito de amizade. Porque quando a gente tá numa fase que os termos são muito banalizados, né? Tipo, amor, amizade, a sociedade de uma forma geral banalizou. E ao longo da nossa vida a gente vai tendo nossos relacionamentos de amizades. Vai ter os amigos da vizinhança, os amigos da escola, os amigos da rede social, os amigos da facu, os amigos do trabalho. Mas a minha pergunta é: será que eu posso enquadrar todos esses personagens, todas essas pessoas como amigos? E o que a Bíblia traz pra gente de conceito de amigo? Sabe? Isso eu acho que é uma coisa bem importante. Eu queria começar contigo, Kiss. Assim, a gente pode ver, né, como você já falou na sua introdução, que a amizade na Bíblia é algo de muito valor, é algo muito importante, que já começou já no início, né, no princípio. E lembrando lá de João 15:15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. E a gente vê também que um dos princípios importantes de amizade é o mandamento que o Senhor nos deixou sobre o amor, né? Lá em João também, 13:34 fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Então, os amigos são as pessoas que a gente tem as coisas em comum e que a gente gosta da companhia um do outro. É como algumas pessoas já falam, né? Que os amigos são a família que a gente pode escolher. Então, a amizade verdadeira, ela é baseada no amor de Cristo. União, respeito, honestidade, ajuda. E a amizade verdadeira, segundo a Bíblia, exige de nós um compromisso com Deus e com o próximo. Legal, isso. É massa, massa. E assim, a gente falando de João, você trouxe aí João 15:15, foi até abrir aqui agora. Ele fala, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. É o próprio Jesus falando, né? Então, acho que parâmetro melhor a gente não tem, não poderia começar tendo um padrão melhor do que esse aqui. E ele já qualifica, né? Ele saiu de uma condição de servo para uma condição de amigo. E o que configurou isso? Quando ele fala que, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Você não sai contando suas intimidades, você não sai tendo esse tipo de comunhão, de relacionamento com todo mundo. Uhum. Você imagina lá um amigo lá da rede social da gente, você chega, cara, eu tô passando por uma situação. Não tem, mas o nível de amizade é um nível de profundidade nisso aí, não é? Pautada na intimidade, né, Bruno? Você falou uma palavra certa, assim, a questão de Jesus ele qualifica, ele não classifica, né? Então, a qualificação de uma amizade, ela é na intimidade. Logicamente que a gente vai ter níveis de intimidade e não níveis de classificação. Uhum. Eu tenho uma amizade aqui, Bruno faz parte de um tipo de amizade aqui que é por interesse. Né? Betinho aqui faz parte não é porque eu tenho interesse em uma menina ou vou me relacionar com ele. Eu não creio nisso, que até é dito por aí, né? A gente ter alguns tipos de classificação de amizade, porque eu acho que, na verdade, a amizade ela é essencial para a vida de uma pessoa, como o Kislânia bem colocou, porque o próprio Jesus ele nos projetou para que a gente fosse seres relacionais. E a gente não tem como se abster disso, fugir dessa realidade e entender que a gente precisa, sim, ter amigos mais íntimos, porque são pessoas, como o Kislânia também colocou, muito bem colocado, é uma família que a gente escolhe. Cara. E, assim, precisamos ter pessoas importantíssimas ao nosso lado, como bons amigos. A própria palavra vai dizer que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E eu acho que essa questão de amizade, hoje em dia, ela está muito banalizada. Tipo assim, para mim, ela está muito banalizada. Qualquer pessoa é meu amigo, qualquer pessoa conta meus segredos, qualquer pessoa eu revelo as minhas intimidades, e isso foi um grande problema que eu enfrentei também. É que qualquer pessoa eu chegava e contava minha história toda. Qualquer pessoa eu dizia, eu tô passando por isso, isso e isso. Qualquer pessoa, eu trazia um problema que eu estava vivendo, o meu íntimo, e saltava para um amigo e acabava que só falava. Tipo assim, eu não tinha o cuidado de escolher minhas amizades,
não tinham o cuidado de dizer, poxa, será que isso aqui vai acrescentar alguma coisa na minha vida? E banalizava isso aí e contava pra todo mundo. E é o que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, né? A galera postando tudo, postando as histórias, postando o que vive, o que deixa de viver. E vocês falando sobre isso, assim, eu acho que hoje tá potencializado ao extremo. Eu nem tenho. Eu até baixei o TikTok, mas quando eu comecei a ver como é que era, cara, eu corri disso aí. O TikTok, eu acho que é a expressão máxima disso aí, de exposição. As pessoas perderam noção da exposição. Tem muito joguinho lá, não sei nem como é que chama lá. As trends. As trends, pronto, lá. Que o pessoal vai fazer, e tipo, muita de perguntas de cunho. Não é só pessoal, cara, é de um nível de intimidade extrema, que envolve questão de sexualidade. E o pior, não é só jovem, não. Gente já madura, adulta, fazendo lá, tipo assim, expondo sua intimidade no mais íntimo que você possa imaginar para o mundo todo ver, para pessoas que nem colegas são. O que a gente tá discutindo aqui, pessoas que tem um tipo de relacionamento com a gente, de coleguismo. Coleguinhas quando a gente é criança, do bairro e tal. Mas se a gente tá dizendo, o próprio Jesus trouxe aqui, os servos, os discípulos, quando estavam na condição ainda de servo, ele não tinha esse nível de intimidade. Ele passou a ter esse nível de intimidade para contar e conversar algo de mais intimidade quando ele passou para a configuração de amigo. E você trouxe uma coisa legal que eu queria até trazer à tona aqui, quando eu estava até lendo um pouco sobre esse assunto antes do nosso Runnercast, e vi que tem alguns livros, inclusive com bandeira gospel, bem interessados e preocupados em querer classificar amizades. E eu vi que você já pegou um pouquinho sobre isso daí. Um desses livros, ele até falava o seguinte, ele classificava amigos como o seguinte, tipo uma prateleira, amigos necessários, amigos estratégicos e amigos íntimos. Vocês acham que isso tem respaldo bíblico? Você acha que isso, de fato, a gente deveria estar preocupado com esse tipo de classificação? Eu me preocupei, estou trazendo esse exemplo, obviamente não vou dizer o autor, nenhum livro, mas eu me preocupei porque ele está considerado como um best-seller. Ou seja, foi bastante vendido. Então, é uma mensagem que foi muito divulgada por aí. Eu vou começar aqui a falar, né? Eu não concordo, porque é o seguinte, na verdade, uma definição dessa já é um fruto da nossa geração que a gente está vivendo hoje, né? Onde pessoas, ela não se aproxima mais pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa pode ofertar. Então, a partir do momento que eu já crio uma classificação de uma amizade estratégica, isso quer dizer o que para mim, cara? Porque, tipo, eu não estou interessado no que essa pessoa pode... Cara, presta atenção nisso. Quando eu classifico uma amizade como uma amizade estratégica, eu não estou visando o que ela pode me oferecer, mas aonde ela pode me levar. Né? Show isso. Aonde ela pode me levar. E se eu saio na minha vida vivendo dessa forma, cara, eu vou ser uma pessoa fria. Eu vou ser uma pessoa egoísta. Por quê? Porque é uma trajetória, Bruno, que eu nunca vou marcar ninguém. Eu apenas estou buscando os meus próprios anseios e desejos. É um antropocentrismo, né? Exatamente. É sempre sempre o né? eu. É o meu eu que tem que ir. Então, cara, eu vou chegar em Kislândia, eu vou desenvolver algo com ela, não para deixar algo de valor nela, mas apenas para pegar ela como trampolim para ela me levar a um lugar adiante. E daqui a pouco eu já descarto ela e já vou para Betinho, que é o meu próximo nível, a minha próxima classificação estratégica é ele, e assim eu vou. Então, eu acho que é uma caminhada de pessoas vazias e egoístas, quando na verdade a gente pega o nosso maior exemplo de liderança, de vida, de pessoas, que é o próprio Jesus, onde a gente via que Jesus, o seu ministério foi marcar pessoas. Né? Aonde ele passava, ele marcava vidas, ele deixava um legado. Por isso que até hoje a gente está falando dele mesmo, né? Até passaram-se anos, mas a gente está falando de quê? O que é que a gente fala sobre Jesus? Sobre o que ele marcou nas pessoas, sobre o que ele imprimiu nas pessoas, não o que ele quis conquistar através das pessoas. E você tá falando sobre isso, assim, a própria escolha dos discípulos. A gente tá falando de amigo, a gente acabou de ler aqui João 15:15, cara, anota aí essa passagem para vocês lerem, relerem novamente, assim. Os amigos de Jesus, vamos lá colocar. Ele mesmo falou, né? Os 12 discípulos eram amigos. Quando ele se aproximou desses 12, cara, não dá para eu configurar com algum tipo de interesse ali, de pessoas estratégicas, pessoas necessárias. Imagina eu querer colocar eles como pessoas necessárias para a execução da obra de Jesus. Ou pessoas estratégicas. Pelo contrário, eu acho que ele veio quebrar a banca, que ele pegou pessoas exatamente não estratégicas, que ele podia ter pegado... Os improváveis. Né? Pegou os improváveis. Boa. Pessoas improváveis não são pessoas estratégicas. Então, se a maior referência da gente é essa, eu acho que a gente
quebra de vez essa luta de querer classificar dessa Isso forma, que né? que ele fez o que gerou nos discípulos, né, foi a consequência de quem ele era. Tipo assim, se ele estava apresentando aquilo ali, ele apresentava o reino de uma forma limpa, simples, que a gente sabe como ele apresentava. E o que os discípulos fez depois dele foi consequência do que ele deixou Isso, nos da discípulos. marca, isso mesmo. Ele não vou pegar ele aqui porque ele fala bem, não vou falar, não, vou tratar essas pessoas, Isso. vou Foi guiá-las. fruto de um legado, né? Foi Não de um fruto de um interesse, né? Exatamente, pronto, matou O caminho ao contrário. Eu acho que ficou bem exatamente. claro, né? E o próprio sacrifício que ele fez ali na cruz, né? Por amor a todos. Tipo, ele pensou mais nas outras do que nele mesmo. Porque ele podia, eu não vou fazer isso. Mas ele veio à Terra, viveu tudo que a gente já vive, né? Tipo, ele passou pelas tentações, pelas provações. E, tipo, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Isso é incrível. Por isso que fala que o reino dos céus, ele é ponta cabeça com o entendimento das coisas aqui da Terra, né? E aí, Betinho, você estava falando uma coisa sobre acabar se expondo, contando coisas da sua intimidade. E amizade, a gente já viu aqui, que amizade, quando você tem esse nível de amizade com a pessoa, você acaba tendo cumplicidade, contando suas intimidades. É o que acaba classificando a pessoa, tirando a pessoa de um colega, de um conhecido, para um amigo, de fato, né? E aí você acabou falando que acabava se expondo para outras pessoas, assim. E eu percebo que os jovens às vezes acabam confundindo um pouco, porque a Bíblia fala que a gente deve amar a todos. Todos a todos. Não tem, é pra amar isso, não, é pra amar a todos. Mas ele não disse que é pra gente ser amigo de todo mundo. Pelo contrário, quando a gente pega algumas passagens bíblicas, como o próprio no Salmo 1, ele fala o quê? Não sentar à roda dos escarnecedores. Se você vai querer ser bem-aventurado, não senta na roda dos escarnecedores. Você pega um conselho lá de Tiago, no capítulo 4, que ele vai falar o seguinte: quando você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Quando a gente falou aqui que amizade, ele acaba denotando também cumplicidade, intimidade com aquela pessoa, eu posso parafrasear isso aí que o Tiago tá falando e dizer: quando eu sou cúmplice do mundo, quando eu tenho intimidade com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. Então, cara, já fica claro pra gente que a gente não vai ter amizade com todo mundo. Como é que você colocaria essa situação dessas passagens que a gente não deve ter essa intimidade com todo mundo? Como escolher cuidadosamente nossos amigos? Bruno, era aquilo que eu estava começando a dizer. Eu vivi muito me expondo. Eu ficava, dizia, ó, minha vida tá assim, assim, assim. Então, aquilo gerar, eu pensava que todo mundo era meu amigo. Que todo mundo iria lhe ajudar. Exatamente, que todo mundo iria acrescentar alguma coisa Não na tinha minha filtro vida. pra escolher. Você, Não lá tinha, todo mundo. não tinha. Passou ali uma tarde comigo, riu, tirou onda, pronto. Ali é meu amigo. Ei, bicho, posso Ele contar já com aquele criava a cara. expectativa, né? no caso. Exatamente, eu já criava expectativa nas pessoas. E isso começou a gerar em mim uma dependência de amizade. Eu só sabia fazer tal coisa se fosse com meus amigos. E eu só vou para tal canto se for com meus amigos, só vou fazer aquilo se meus amigos concordarem. O que tu acha? Eu tô pensando em fazer aquilo. Até mesmo isso começou a afetar a minha relação com meu pai. Tipo assim, que eu tive muito atrito com meu pai em relação a isso. Eu saía com meus amigos, eu dizia, não, tá na hora. Não, me deixa aí, homem, que depois tu se resolve com teu pai, é teu pai. E tipo, aí o grande problema disso, da gente se expor muito, é a gente achar que aquela pessoa pode ter, a gente dá, como é que chama, a liberdade delas decidirem alguma coisa por você. Como é que eu posso dizer? A intimidade, né? A intimidade, a palavrinha fugiu agora da minha... Cumplicidade. Não, né? não, Como é que é? Eu inspiro você? Uma palavra? Referência. É tipo uma referência. Meus amigos são referência pra mim. Eles são... Meu Deus, esqueci a palavra, de verdade. Que a pessoa, ela... Tô me espelhando em você, não é referência não. Enfim, que aquela pessoa começava a chegar na minha vida e dizer, ó, faça tal coisa, seja daquele tipo. Influência, né? Influência, sim, Influência. boa, influência. Então, quando eu dei liberdade para esses amigos, aquilo começou a gerar influência na minha vida. E se você disser, não, eu sou dono das minhas escolhas, eu que faço as minhas escolhas, a influência, meu amigo, ela pega. E quando a influência vem e você se deixa levar por essas influências, aquilo acaba atrapalhando a sua caminhada, tanto com seu pai, quem for casado com sua mulher, quem for namorado com sua namorada, enfim. Isso começa a atrapalhar os outros relacionamentos. Eu cultivava isso com essas amizades, queria aquelas amizades perto de mim, mas aquilo começou a atrapalhar a minha caminhada
com meu pai, que deveria ser o meu primeiro amigo, né? Que a gente sempre fala, meu primeiro amigo, minha mãe também, minha primeira Sim. amiga. E isso atrapalhou muito. E se eu fosse dar um conselho pra galera de hoje em dia aí que tá me ouvindo, principalmente pros jumpers e pros runners, né? Que. E pro Upper também. Pô, porque o Upper já é mais. Deixa a gente de fora não, cara. Que ligue um filtro. Que e crie um filtro na sua frente, assim, poxa, essa amizade, ela vai. Peça discernimento ao Senhor. Exatamente, o que o filtro seja o discernimento do Senhor. Será que isso vai gerar o que na minha vida? Isso vai me levar pra onde? Não é como o Rodolfo tá dizendo, não é com interesse. Mas, tipo, eu sou amigo de Rodolfo, além dele ser meu líder, eu sou amigo dele, porque ele me direciona para algo futuro na minha vida. E esse tipo de amigo, Rodolfo, ele é meu amigo, é brincalhão comigo, mas é um amigo chato. Poxa, Betinho, o Rodolfo é um amigo Muito chato. né, cara? Por que é um amigo chato? O amigo chato é aquele que os amigos bons eram o que... Ah, isso aí é amigo bom. Mas é aquele amigo que lhe influenciava pra coisa errada. Ah, Betinho, o que é isso que você tá dizendo? Não. Os meus amigos bons, como eu enxergava... Não, ali é meus amigos bons. Era o quê? Era Que amigo concordava com tudo. que concordava com tudo que eu fazia. Só que resenha. Era só resenha, só queda. Aí chega o amigo chato. Não, não é assim. Que começa a trazer Confronto. confronto na minha vida. Começa a trazer confronto. Ei, é isso mesmo que tu quer pra tu? Ele não tá me olhando ali com o interesse de ir pra frente, não. Ele quer que eu... Não, meu filho, faça isso aqui, que é melhor pra sua vida. Então, o conselho é esse. Tem amigos perto de você, amigos que lhe levem pra Deus. O conselho é, deixe de ser influenciado por essas pessoas. É até meio estranho eu falar esse tipo de coisa, mas eu fui tão influenciado que eu esqueci pai, mãe, relacionamentos, trabalho. E se eu trabalhava, já era pensando em curtição com os meus amigos que me influenciavam. Tava num canto, homem, vai essa semana lá, trabalha, teu pai te paga e você vai dar pra curtição. E tipo assim, é basicamente isso. Não se deixe ser influenciado por esse tipo de amizade. E Betinho, dentro dessa tua fala aí, cara, tu ouvindo você contar a tua história aí, né? Um pouco dela. Isso fica até um alerta para todo mundo que tá ouvindo a gente agora, né? Porque é o seguinte, a gente tem que ter, quando o Betinho falou assim, a questão do filtro, né? E na verdade esse filtro, ele parte de um entendimento, Betinho, que a gente tem que ter. Qual é o nosso entendimento, Bruno? Que nenhuma amizade, ela é neutra na nossa vida. Isso. Toda pessoa que chega próximo da gente, ela vai trazer um nível de influência. Você que está ouvindo agora, diz, não, Rodolfo, mas eu sou o cara, eu sou o sabichão, eu só influencio, eu nunca... Isso. Né, Eu sou convicto. eu sou o cara que chega e todo mundo vai se moldar aos meus pensamentos. Em alguma área, Cara, algum momento. Vai ser É o você vai ser iludido. influenciado. Esse é o iludido. Porque assim, se eu tenho essa concepção de que toda a amizade ela me gera alguma coisa, aí eu vou passar o quê? A colocar filtros. Né? Eu vou me preocupar. Poxa, chegou alguém aqui próximo de mim e está se aproximando. Cara, quem é essa pessoa? Será que eu tenho que desenvolver uma amizade com ela? Será que ela vai me impulsionar para o bem? Eu me lembro sempre da minha mãe, quando eu morava... Até na época da Zona Norte ainda, a gente era bem pequeno. E tinha a galera da rua, né? Que a gente ficava brincando na rua, não sei o quê. E manhã me puxava assim e dizia assim, meu filho, eu não quero ver você brincando com aquele rapaz ali. Eu disse, mãe, mas ele é muito massa, não sei o quê. Não, meu filho, porque ele faz isso. O pessoal aqui da rua já me falou. Então, assim, na rua eu não tinha essa visão. Né? Que ele poderia... Cara, quando eu menos esperei, eu tava começando a querer praticar coisa que os boys faziam lá, que o boy fazia. Sim. Né? Tava jogando pedra no telhado da galera da casa. E você nem percebe. Meu irmão, E você não, nem percebe. na verdade, Bonzinho. eu nem percebia por quê? Porque eu começava a achar que era legal e que era certo. E esse é o poder da influência. É tipo assim, você tá fazendo quando você menos espera. Cara, tô fazendo aqui, tô achando que já que é certo, que é comum. Você começa Porque a ver aquilo o é seu pequenininho, ciclo. vai ver aquilo Exatamente. você tá desobedecendo seu pai, desobedecendo sua mãe. Aí, mas desobedecer pai e mãe, todo mundo já desobedeceu. Aí vai começando a elevar os níveis, né? Chega ao ponto de você... E assim, a conversa aqui tá migrando, porque a gente estabeleceu que amizade, você não vai ter uma amizade por interesse,
E quando Sim. você tem um amigo, é aquele que você vai estabelecer uma relação de intimidade e cumplicidade. A palavra aqui já trouxe pra gente que a gente vai amar todo mundo, mas para amar todo mundo você não precisa ser amigo de todo mundo. Isso Sim, não é nem sim. saudável, diga-se de Uhum. passagem. A Bíblia nem estimula, pelo contrário, ela desestimula isso. O que ela estimula é que a gente perceba quais são nossos amigos. E a gente tá falando de influência. Essa influência, para ficar claro para as pessoas, ela é uma influência para levar a gente ou afastar a gente de quê exatamente? Eu acredito que é do nosso propósito. Quando a gente fala sobre a gente vai ser influenciado, e aí eu não quero ser influenciado negativamente. Esse negativamente é o quê? E aí parte bem para essa questão de propósito mesmo. Você chega. Bruno, deixa eu só te cortar. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? A Bíblia sempre ela vai dizendo com um texto, esqueci agora a referência, que fala: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, eu acho, 15, alguma coisa. 15:33. 15:33? Então, assim. E olha que interessante essa frase, Kiss. Uma vez eu parei para meditar nela e fiquei, cara, as más conversações corrompem os bons costumes. O que foi que me chamou a atenção? O costume é uma coisa que você conquista de um dia para o outro? Não. Costume, meu irmão, é um negócio que você trabalha, que você vai mudar. Praticamente é um hábito, né? É um hábito. E hábito, ele não torna de um dia para a noite. Então, olha o que é que o texto diz. Que uma má conversa, e uma conversa é o quê, Bruno? É momentâneo. Cara. Sim. A gente está tendo uma conversa aqui de 1 hora, vai ser aproximadamente, não sei. E a Bíblia está dizendo assim, cara, essa conversa de 1 hora pode destruir anos de construção na sua vida. Isso é pesado. Isso é muito muito forte. pesado. Quando eu entendi esse texto, eu fiz, cara, as más conversações vão corromper os bons costumes, os bons hábitos, aquilo que eu demorei tempo para construir em algo momentâneo e de forma rápida pode colocar tudo a perder. Então, é dentro desse texto, dentro desse respaldo bíblico, que eu tenho que levantar minha atenção. Cara, eu não posso estar envolvido com todo mundo. Eu não posso estar conversando com todo mundo. Eu não posso estar me envolvendo com todo mundo. Por quê? Porque eu posso colocar isso a perder. Né? Eu posso jogar isso no lixo. Uma construção que os meus pais fizeram. Cara, quantas mães a gente não vê, quantos pais a gente vê histórias de que perdeu seu filho para o crime, perdeu seu filho para as drogas. E o que é isso? Né? Um menino que muitas vezes foi ensinado na igreja, foi criado na igreja, filho de pastor, que se perdeu, que está preso. Isso é o quê? Isso são as más conversações que destruíram. De criado na igreja, a gente sempre vê muito em cantor e cantora, né? Quando você vê um cantor muito famoso, aí você começa onde? Não, na igreja. Não, eu comecei ali na igreja, no bairro, mas... Ah, fulano, e aí? Tu é cantorzão estourado no Brasil? Comecei na igreja. Aí, o que que gerou? O que que fez ele levar para outro caminho? Porque ele não seguiu o propósito dele. E assim, a gente tem alguns exemplos bíblicos disso, né? Você estava falando, eu estava lembrando até de Jonadab, que era amigo de Amnon, que era o primogênito de Davi. E o que foi que fez? Ele começou a sentir desejo, e olha só como é que é, isso é muito real. Começou a sentir desejo pela irmã. Só que aqui ele está no campo do desejo, e ali ele ia travar uma batalha espiritual. Aí, olha só o poder da influência. Se juntou com... Olha só o poder da influência. Se ele tá rodeado com amigos que vão levar ele, sabe, mais próximo do propósito dele, mais próximo para aquilo que Deus estabelece para a vida da gente, que é esse o amigo que eu quero. Então, pessoas que vão me levar para o caminho contrário disso, cara, eu vou amar essas pessoas, eu vou orar por essas pessoas, eu vou me dedicar por essas pessoas, mas eu não vou me relacionar com intimidade e cumplicidade com essas pessoas. Por quê? Porque uma hora elas vão me influenciar e eu vou me afastar disso. E aí o que aconteceu? O cara tinha um nível de intimidade. Por que eu posso dizer que ele tinha um nível de intimidade com ele? Porque ele estava na casa do Amnon. Ele estava na casa dele. Qual foi o conselho que ele deu? Cara, vamos lá. Criou um plano. Se finge de doente, avisa teu pai, blá, 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 depois você lê a história aí. No final da história vai ser o quê? Ele consuma, ele vai consumar, o desejo dele, ele bota em prática. Tem uma situação aí complicada, e isso vai ser igual que a Bíblia fala, que o mal vai puxando o outro. Isso culminou com o quê? Com uma série de assassinatos entre os próprios familiares. Filho matando filho, perseguindo pai, e por aí vai. E aí começou aonde? Começou com um desejo, mas um desejo que foi estimulado por um amigo íntimo. Então, gente, escolher amizades é fundamental. Isso é um problema só de jovem? Não. Eu vou até pedir licença a você de novo, contar uma outra história,
rapidinho aqui, porque a gente acha que é só jovem, que é influenciável. Não, a gente também é, todo mundo é. Tem um conceito popular que fala que você é meio que uma média das 5 pessoas que você mais tem proximidade. E de certa forma é isso mesmo. Teve um período que a gente estava convivendo numa outra igreja, nada contra o ato em si, é porque não faz... Tanto que, ó, cadê teu anel aí de quenga de coco? Tirou, cara? Não tem mais? Tirei, cara. Eu também não tenho mais. Tem alguma coisa contra o anel de quenga de coco? Nenhum, zero. Zero problema. Tem um significado até bonito também. Era um anel preto, falava sobre Sim. questão de solidariedade, né? Social. Essa questão social e tal. Mas era uma coisa que Gabi batia muito comigo, assim, dizer, cara, tá, tudo bem, eu entendo o conceito desse anel, eu acho muito legal, muito bonito e tal, mas não combina com você. Você nunca usou o que você tá usando agora. Não, mas não sei o quê. Aí esse homem, Débora, acho que era a mesma coisa, reclamando desse anel. E aí, batata, quando a gente saiu do contexto que a gente tava inserido, eu lembrei disso. Deixou de lado. Agora, né? tá aqui, não uso mais o anel. Cara, será algo que era algo meu mesmo? Eu deveria estar usando até hoje, entende? Então, assim, eu tô falando, não tô falando mais que eram não éramos 2 adolescentes na época. Já eram 2 marmanjos casados já. Então, assim, todos nós somos influenciados. Uns mais, outros menos. Mas isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. E, Bruno, é importante a gente lembrar o seguinte, quem tá ouvindo a gente, né? A gente sempre tá tratando aqui o cuidado da influência, né? Sempre, tenha cuidado, não sei o quê. Mas a influência, ela é algo importantíssimo em nossa vida, desde que a gente destine para o canto correto, né? E a gente escolha correto. Porque assim, não é que a gente, eu não posso ser influenciado. Não, gente, a gente tem que ser influenciado. Isso. Agora a gente tem que ser influenciado pela coisa correta. E aí a gente tem que viver uma vida intencional. Quando eu digo uma vida intencional, muito cuidado ao ouvir isso, porque não é uma vida de estratégia, né? Eu vou me aproximar de fulano porque ele tem algo... Não é isso. Cara, qual é o meu propósito? Meu propósito é esse. Beleza, eu quero chegar, o meu propósito é chegar no ponto A. E eu tô aqui ainda no ponto B. E tem algumas pessoas que não vão me ajudar a chegar no meu ponto A. Eu sei que são pessoas que estão totalmente fora, que não vão me ajudar com isso. Então, meu irmão, isso é situações que eu tenho que evitar. Né? Eu não posso comprometer o meu chamado, eu não posso comprometer o meu propósito. Você está acima até de nós mesmos. Exatamente, Isso exatamente. Porque se eu coloco em xeque isso por causa de uma amizade, cara, isso me sinaliza algo muito errado. Né? Eu acho que isso sinaliza algo muito errado, que é o quê? Primeiro, que eu não estou bem com a minha referência, como o Betinho falou lá no início. A gente precisa ajustar bem, não sei nem se eu vou entrar no outro tema agora, né? Ajustar bem a nossa referência do que é amizade. Quem é a nossa referência? Cara, Jesus. Você tava falando isso aí, voltando só um pouquinho da questão da influência, do propósito, ou ela pode literalmente lhe guiar para o propósito, ou literalmente fazer o caminho inverso. Tirar você desse propósito. Porque não tem meu termo, né? Não, como a gente tá dizendo, Cara. não existe neutro, meio termo. E quando eu voltei para a igreja, eu disse, meu Deus, e agora? Cheio de amigo, o que é que eu devo fazer? Eu tive Cheio de amigo, entre cheio aspas, de né? amigos, o que é que eu tenho que fazer? É cortar, eu cortei. Pronto. Cara, você entrou agora, a gente teve aqui o Espírito Santo, que saiu Eu transmitindo cortei aqui. literalmente, mas tipo assim, as diziam, poxa, as pessoas que eram amigas, né? Agora é crente, quer saber mais dos amigos, que crente é esse? Aí eu ficava, meu amigo, se eu ficar perto das pessoas que me influenciavam para o ruim, eu vou acabar não vivendo o que Deus tem para mim. Você acabou reconhecendo isso aí. E eu tinha muito isso. E eu ainda vou mais profundo. E esse é até fácil às vezes de identificar, mas às vezes a gente tem amigos que, por determinado momento da vida, nos ajudou. Aí não entendam como interesse. Eu acho que tá muito claro o que a gente tá falando aqui, né? Mas nos ajudou na caminhada. E a gente ajudou eles. A gente acabou Sim. ajudando essas pessoas também, porque é uma via de mão dupla aí. Isso é fato. Mas o que eu tô querendo pegar é que, às vezes, as pessoas, por um determinado momento, elas acabaram parando no meio do caminho. Tem até uma analogia que certa vez um pregador falou que eu achei muito legal. Você imagina que a gente tá estudando na mesma série. Estamos na 5ª série da escola. E aí a gente tá no mesmo nível. Andando lá junto e tal. E aí no final do ano eu passei de ano, fui pro 6º. 6ª série, que é 6º ano agora, né? 6º ano. E aí fui pro 6º ano. Betinho foi reprovado, ficou lá. Cara, eu não posso comprometer meu propósito, eu não vou deixar de ser amigo de Betinho, eu não vou deixar de... Mas, se o fato de Betinho tá ficando pra trás e ele não tá querendo andar junto comigo, porque aí minha intenção, meu amor vai fazer com que eu vou tentar puxar Betinho pra ir comigo.
Mas se ele não quiser e for ficar pra trás, ele vai ficar pra trás. E seu amor vai ser o quê? Em orar por ele, em tentar cuidar dele, tentar trazer ele. Mas você não pode comprometer o seu propósito em relação a isso. Quantas histórias a gente não sabe de pessoas que trouxeram amigos para a igreja, o amigo se envolveu mesmo, se empolgou, começou a viver o propósito, e aquele amigo que trouxe se desviou. E aquele amigo que trouxe se deixou levar por outros pensamentos, por outras influências, e aquele amigo ali continuou vivendo. Pronto, ele foi a ponte, né? Ele foi a ponte para levar para você viver o propósito. Chegou a um certo nível de se sair, né? Até que a gente tava conversando um pouco mais cedo, ela fala aí o que você tava. É como o Bruno falou. Se a pessoa não quiser, não tem como a gente tomar uma atitude por outra pessoa. Então, a gente não pode, tipo, tomar as dores e levar a cruz da pessoa também. E isso, vocês estavam falando aí em relação da influência e tal, e isso me fez lembrar também de algo que eu vivi parecido com o Betinho. Eu nasci e me criei na igreja. Só que, por muito tempo, eu não tinha um bom relacionamento com os meus familiares, tipo, com minha mãe, com os meus irmãos. A única pessoa, assim, que eu conversava tudo era com meu pai. E as referências que era para eu ter em casa, eu acabava depositando em outras pessoas. Tipo, nos amigos na escola, de rua, de faculdade. Gente, é incrível. Não, se você acha que você não vai cair, que você... Não, ninguém vai me influenciar. Vai. Uma hora vai. E às vezes é de uma forma tão sutil que quando você perceber, você já tá fazendo. Isso. E assim, isso me distanciou da igreja, me distanciou da minha família. E quando eu reconheci onde eu estava, eu disse, peraí, não foi pra isso que Deus me chamou. O que é que eu tô fazendo aqui? E voltei para os caminhos do Senhor, tudo mudou. Por quê? Porque não tem como você permitir que o caráter de Cristo seja forjado em você e você continuar do mesmo jeito. Então, reflete em todas as áreas da sua vida. Isso. Então, melhorou meu relacionamento com os meus familiares, melhorou drasticamente meu relacionamento com minha mãe. Hoje ela é minha melhor amiga. Você tá até dizendo que cortou sua rede social. E tipo, antes, eu depositava todas as minhas expectativas nas minhas amigas. E hoje, tipo, não. Minha expectativa é em Deus, primeiramente. E depois, minha mãe, meu esposo, são pessoas que, faça chuva, faça sol, eles estarão comigo. Seus close friends. Exatamente. E quando o Betinho falou a questão, cortou todas as amizades dele, antigas. Uma atitude que eu tive foi, eu troquei de número de celular, desativei minha rede social, tipo assim, eu não quero que ninguém me ache. Então eu vou começar do zero. E foi de fato o que eu fiz. Comecei do zero e pelo menos comigo deu certo. Não é uma fórmula assim que vai funcionar com todo mundo. Mas está muito claro que para vocês funcionaram porque vocês reconheceram que vocês estavam muito mais aptos a serem influenciados novamente do que influenciar. E isso tem que ser algo muito sincero. Você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Não dá para forçar a barra, não, mas eu vou influenciar. E para não ficar arestas nesse assunto aqui, porque é uma coisa que eu comumente escuto, acredito que o Rodolfo já deve ter escutado muito também. Ah, não, então quer dizer que vocês estão dizendo aí para não ficar esse tipo de pensamento, que é para deixar as pessoas para trás? Não, o evangelho não deixa ninguém para trás. A gente não vai deixar ninguém para trás. A gente vai puxar. Agora, a gente não pode confundir isso com intimidade de amigo. Fala o que você ia dizer. O que a gente não pode confundir, Bruno, é que muitas pessoas se perdem nisso, é achar que a gente é a salvação para a pessoa, né? A que está perdida. Então, nas últimas vezes que eu estava ministrando, eu trouxe um exemplo bem básico, cara, isso fala muito comigo. Quando você está no avião e a aeromoça vai dar a instrução, quando a máscara cai, a primeira instrução que ela passa é, primeiro coloque em você, mesmo, para depois você salvar quem está do seu lado, seu filho, sua esposa. O que é que eu quero chegar com isso? Cara, com certeza muita gente que vai ouvir isso aqui vai se enquadrar nisso, ou por estar vivendo, porque já viveu isso, né? Eu aceito Jesus, estava no mundo, as minhas amizades são todas mundanas. Essas amizades, elas não vão influenciar você para você prosseguir no caminho. Não vão, cara. Elas vão fazer com que você volte, que você venha para a velha rotina. Então, eu não posso... Aí vai uma análise de cada um, né? Kislane analisou muito bem, cara. Eu tenho que cortar, porque eu sei que eu estou numa condição frágil de influência. Porque se eu receber um convite, eu posso ceder. Porque, gente, venhamos e convenhamos. O pecado, ele não é algo ruim.
né? Se o pecado fosse algo ruim, que fizesse mal à nossa carne, né? Quando eu digo do prazer carnal, Sim. cara, ninguém tinha problema para lidar É. com ele, né? Só que o pecado, ele é bom para a carne, mas não para o espírito. Então, cara, quando eu paro para pensar aqui, meu irmão, qual é a minha estrutura hoje? Eu não estou em condições de desenvolver os relacionamentos mundanos. Então eu tenho que cortar. Por quê? Ah, Rodolfo, é muito radicalismo, isso é muito trágico. Não, meu amigo. Você primeiro tem que se salvar para depois você poder salvar os demais. E Tiago, ele é claro, né? Como você citou lá no início. Não dá para eu ser inimigo do mundo, Amigo né? do mundo. Amigo do mundo e eu sou inimigo de Deus. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Eu não tenho como conciliar, Conciliar as duas coisas. Não tenho E aí eu como faço uma conciliar as pergunta, duas qual o coisas. preço que tu quer pagar pra ser amigo de Deus? Porque o grande foco da gente, vemos e convenhamos, é ser amigo de Deus. Cara, imagina a gente ser amigo de Deus. Então qual o preço que eu quero pagar por isso? Isso é uma reflexão. Bruno, dentro desse assunto ainda, bem rapidinho, a gente tem que entender que se eu estou comprometido com minha transformação, saiba que minha caminhada com Deus, cara, ela sempre vai arrancar pedaços meus. Isso aí. Se eu estou caminhando com Deus e eu ver que o pedaço do velho homem ainda está em mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, eu era um cara que vivia em barzinho, eu vivia em festa. Isso não é mais ambiente para mim. Sim. Isso não, mas é meus amigos. Marcaram no trabalho e tal, eu vou só tomar água, não vou beber. E a Bíblia Exatamente. fala, né? Eu vou Fugir da beber. aparência do Fugir mal. da aparência do mal. Então, cara, não é Rodolfo, mas são meus amigos, é que não sei o quê, é de longa data, cresceu comigo. Beleza, meu irmão, beleza. Mas saiba de uma coisa, se você quiser viver o novo de Deus, tenha certeza que você vai perder pedaços de você, coisas que não mais te pertencem, vai ter que ficar para trás. E aí é onde muita gente perde. Por quê, Bruno? Muita gente não consegue romper. Porque muita gente não consegue virar a chave. É porque essa galera quer trazer a bagagem do passado e encaixar Isso. ela no presente, meu irmão. Na nova vida com Cristo. Isso não dá. Não se amolda. Isso não se É amolda. aquela ministração que o pastor falou. Você pegar uma roupa velha e colocar um negócio novo. Vai ficar estranho. Porque na verdade tem até uma passagem, né? Que fala do odre velho e o novo vinho, né? Uhum. Não se coloca vinho novo em odre velho. Ele Cara, vai romper. se romper. Vai romper. Ele vai se romper porque ele não tem estrutura, Não tem estrutura para pra carregar. aquilo, Então, claro. eu me apresento diante do Senhor com a estrutura antiga e digo assim, Senhor, me transforma, me muda. E eu quero permanecer com a mesma estrutura? Não dá. E aí, assim, a gente tá falando de amizades, escolher cuidadosamente é um princípio bíblico, acho que já ficou claro para todo mundo. A gente precisa ter discernimento disso. Mas mesmo a gente escolhendo cuidadosamente, pedindo discernimento ao Senhor, a gente tem um exemplo aí do próprio Jesus. Vamos voltar para o exemplo de Jesus. Os 12 ele colocou como amigos. Só que desses 12 ele tinha 3 mais íntimos, os close friends de Jesus. Tinha lá aqueles 3 mais íntimos, né? E aí dentro desses 3 tem um que eu queria chamar a atenção, que era Pedro. Pedro tava lá nos melhores amigos Pedrão. de Jesus. Pedrão tá lá. E na hora que o bicho pegou mesmo, foi Pedrão, que tava no close friend de Jesus, que negou ele 3 vezes. Uhum. Que fingiu, na linguagem eu, fingiu que nem conheci, né, cara? Fez a egípcia. Nunca nem vi, sei nem quem é. Entendeu? Então, assim, cara, isso acontece hoje também. Às vezes a gente tem pessoas com extrema intimidade, que não são mais só amigos, são nossos close friends, é aqueles quando a gente tá passando por situações mais íntimas, que a gente precisa desabafar, que a gente precisa de uma pessoa pra aconselhar, pra nos ajudar, às vezes só pra nos escutar, mas elas falham com a gente também. Quando chega uma pessoa dessa, um jovem retratando uma situação dessa, qual o conselho que você normalmente dá pra essa Bruno, pessoa? eu gosto sempre de falar o seguinte. O Runnercast, o último Runnercast que vocês gravaram, vocês falaram sobre intimidade, né? Foi identidade. Identidade, não foi? Isso, Então, identidade. Falou intimidade. eu falei intimidade? Foi. Desculpa, identidade. E eu acho que a minha resposta vai ser dentro disso aí. Vou pegar um gancho que Kislana falou também sobre expectativa. Primeiro, as decepções elas vão ser reais em todos os relacionamentos. Não existe um relacionamento perfeito. E a forma como eu lido com a decepção vai revelar a falha que eu tenho na minha identidade. Porque assim, eu estava refletindo nisso, a gente é muito rápido. Tem um testemunho lá da mulher Dutra, né?
A gente é muito rápido em pegar a pedra para jogar na pessoa que falhou, Mas a gente é muito lento para descer a mão, tirar a pedra e reconhecer que a gente é falho tanto quanto. Então, meu irmão, uma das histórias que eu acho mais incríveis da Bíblia, assim, que eu sempre, nas minhas ministrações, eu lembro dela, é da mulher adulta. A forma que o próprio Cristo tratou aquela situação. Então, as frustrações, elas são reais. Então, a gente tem que entender uma coisa. Se a pessoa falhou comigo, entenda que você tem a mesma capacidade de falhar com ela. Né? Você tem a mesma capacidade. Segundo ponto, Bruno. Se eu não consigo lidar com a falha dos meus amigos, é porque a minha referência de amizade está errada. Isso. A minha referência do padrão de amizade e relacionamento está errado. Eu não estou tendo como referência Cristo. Isso. Eu estou tendo como referência qualquer outra coisa, menos Cristo. Isso. Porque se a gente pegar o exemplo de Cristo, todos os discípulos falharam com ele. Em nenhum momento ele deixou de amar, em nenhum momento ele deixou de lavar os pés. Não, Pedrão, que foi o exemplo. O que foi que ele fez? Ele mandou uma mensagem especial para Pedro, porque ele Exato. sabia que possivelmente Pedro, ele não ia nem, tipo assim, considerar voltar pela Sim. vergonha que ele tava. E logo depois de tudo isso, mesmo ter negado, você vê, Jesus, ele acredita no potencial das pessoas e ele vai lá e lança sobre Pedro a responsabilidade de iniciar a igreja. Mas, Pedro, a partir de você aqui, né, você vai ser aqui o pastor da igreja primitiva, vai começar esse trabalho e ele estava dando respaldo para isso. Então, esse é um ponto interessantíssimo, a gente se encontrar primeiro em Deus. Porque, por exemplo, se eu estou me relacionando com o Betinho, né? E Betinho, ele me frustra. E eu, cara, serve mais para mim não. Aí a gente tem que passar uma reflexão na nossa cabeça. Cara, primeiro, eu tenho a mesma capacidade que Betinho tinha de me frustrar, eu também tenho. Segundo, a minha identidade. Qual é o meu padrão? É Cristo. E o que é que Cristo me ensina? Da gente perdoar, né? Da gente acreditar nas pessoas. E o terceiro foi o que Kislânia falou lá no início. A gente lançar expectativas nas pessoas, né? A gente lançar expectativas que ninguém vai suprir. Ninguém tem capacidade de suprir. A gente lança expectativa em pessoas que, como nós, somos falíveis. Exatamente. E a gente tem que lançar expectativa Uma naquele vez que é eu- infalível. Ô, Bruno, e tem um negócio interessante. Existe um estudo que isso me chamou muita atenção. Uma das maiores causas de depressão, né, são através de frustrações de relacionamento, cara. Olha aí. De frustrações de relacionamento. E o que é isso? É o que Kislânia falou. É você lançar expectativa em uma pessoa que não vai comportar aquilo que você está jogando sobre ela. Ó, você que tá assistindo, fica atento a isso aí, que isso aqui é um caso real. Conta aí, continua aí sua história aí com o Betinho. Sempre que a gente conversa, eu e o Betinho, a gente conversa muito, eu sempre digo a ele assim, Betinho, no nosso relacionamento de amizade, a gente começa a assumir umas posições se a gente pensar, se a gente entender, tipo, qual é a posição? Betinho é o cara que sempre vai ouvir meus conselhos. Ele é o cara que sempre está fazendo a coisa errada e eu sou o cara que sempre estou fazendo a coisa certa. Isso não é bom. Isso não dá certo, né? Então, eu tenho que entender que, tipo, cara, todos nós somos iguais. Eu não sou melhor do que você em nada, eu não sou melhor do que Betinho em nada, eu não sou melhor do que Kislane em nada. E eu sempre digo para Betinho, tu tá preparado para se decepcionar comigo? Então, isso tem que estar muito, muito certo na cabeça dele, né? Tipo assim, meu irmão, ele é meu líder. E vamos mais profundo. Será que a gente está pronto para lidar com a falha do pastor Edson? Meu Deus. Né? Será que a gente está pronto para lidar com as dificuldades do pastor Edson? Porque uma coisa que me machucou muito, cara, assim, que eu tive que aprender na dor. A gente gosta de divinar as pessoas. Colocar ela numa posição de divindade, que isso não existe. Né? Então, eu tenho que olhar para o meu pastor e dizer assim, ele é um homem de Deus, mas ele é homem. Isso. E ele tem as mesmas Isso aí dificuldades, tá... as mesmas falhas, as mesmas capacidades que eu tenho. E o legal é que isso é de pregado falhar. isso aqui na igreja. Isso é Ele é pregado, o primeiro a falar sobre isso, É. né? Ele é o primeiro a falar sobre isso. Então, a gente tem que ter isso. E voltando um pouco sobre a questão da expectativa, quando eu pego as minhas expectativas de vida e lanço em uma pessoa, ela não vai suprir. Uma vez, Aparentemente, ela pode até suprir por um tempo, mas saiba, uma hora isso vai falhar. É por isso que Salmo 55, 22 vai dizer, lança
todos os seus cuidados sobre o Senhor. Somente Ele tem a estrutura de suportar as nossas expectativas de forma coerente, de forma sustentável. E aí sim, a gente vai se abalar. E aí eu citei o exemplo da questão da... Fale, Betinho, depois eu entro no... Do que você tava falando sobre isso aí, é que você deixou gravado muito forte no meu coração, em uma das nossas conversas, que diga, Meu Deus. rapaz, olha, não tenha tal situação ou pessoa como sua âncora. Isso. Isso aí ficou gravado na minha cabeça e tipo assim, era um relacionamento, mas a gente pode levar para nossos relacionamentos de amigos. Que às vezes a gente se prende a isso. Sim. Ai, meu amigo tá indo, aí eu só vou pro tal canto se meu amigo for. Não, ele não pode ser sua âncora. Aí, E isso que vai eu falei, totalmente com o isso que você tá revela algo por trás, Sim. que é o quê? A falta de identidade. Porque eu não sei quem eu sou em Deus. Acaba tendo Então eu dependência fico buscando em pessoas em aquilo quem eu relacionamentos. sou. Isso. Aí eu me aproximo de Kislânia, lanço sobre ela. Aí o que Kislânia fala sobre mim é o que vai ser. Né? Isso. Aí Kislânia me decepciona. Eu saio. Então já eu fica a me dica, frustro volta lá e assiste o episódio 03 que fala sobre da identidade. identidade. É muito importante, cara. Eu saber quem eu sou em Deus. Por quê? Porque isso escorre. Eu só vou me relacionar bem com você, Bruno, se eu me relacionar bem com Deus. e quando se você eu se entender frustra, essa você vida quer de se isolar, relacionamento. né? Quando você se frustra, E você aí quer é se que tá isolar. esse detalhe. A gente falou aqui da depressão, né? Das frustrações de amizade. E porque não é só amizade, a gente colocou até na situação de melhor amigo. Uhum. Foi esse caso de Pedro, né? Acho que é Isso. muito comum quando a pessoa, tipo assim, me senti traído, tal, pelo meu melhor amigo. Como é que pode? Na minha casa, e sabe, as minhas maiores intimidades, e a pessoa trai. E ela tem muito Aí, disso de querer se pronto. isolar, Aí né? essa frustração, ela é potencializada lá pra cima. E às vezes a gente não suporta essas decepções. Por quê? Expectativas erradas colocadas no lugar errado. E aí agora a gente entra agora num vício, porque a gente não quer tratar a nossa ferida, o nosso mal, que é o que? A dependência emocional. Isso é uma realidade na nossa vida hoje. Uhum. Tem gente que tá com uma amizade com uma pessoa, essa pessoa não faz bem, mas ela não consegue se afastar porque ela alimenta o mal dela, ela alimenta a dependência dela. E aí ela continua a amizade. Insiste na amizade mesmo sofrendo. Existe. Eu já vi pessoas, eu já aconselhei jovens, que eu disse, meu irmão, esse teu namoro tá acrescentando em quê? Fez, em nada. Fez, e por que você tá com ele? Ou com ela? Eu não sei. Mas eu gosto de estar perto dele. Na verdade, eu sei. É a dependência emocional que alimenta. E aí a gente se frustra, entra na depressão e a gente acaba se isolando, tomando como parâmetro a frustração com uma pessoa e aplicando para todo mundo. Então, eu não quero ser mais amigo de ninguém, eu não quero mais me envolver com ninguém. Nada E vai dar aí certo, se afasta de tudo. E, meu irmão, uma grande característica, Bruno, de uma pessoa que está em estado de depressão, depressivo, é o isolamento. Né? Cura, resolve. Cara, Só piora, né? só piora, meu amigo. Só né? piora. Então, até um prova. Você tava falando aí, eu fui procurar aqui. Provérbio 18, no versículo 1 que fala: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Cara, não Exato. é sábio, não é inteligente me isolar. Porque, aí vamos voltar pro início do Runnercast. Nós somos seres relacionais Somos. desde a nossa origem. A nossa identidade tá gravada lá. Somos seres relacionais, não fomos feitos. Não era bom que a gente se isolasse. Foi isso que o senhor, quando viu a gente, quando criou isso, não é bom você sozinho, cara. Então, não é saudável, isso não cura, só piora a patologia. E também, assim, a questão da frustração e do isolamento também, alguns exemplos que já passaram pela minha vida, né? Tipo, foram pessoas que, tipo, não aceitaram a correção, no caso, digamos assim. Sim. O conselho que iria levar ela para o confronto. Betinho deu o exemplo dele com o Rodolfo, que, tipo, Rodolfo fala, ei, vai por aqui, você tá fazendo isso aqui errado. O aconselhamento. Mas tem gente que não aceita e prefere, Continuar. pois também não quero mais saber, não. E vai se isolar. E querendo ou não, é também uma forma de Sim, frustração, né? Sim, claro. De gerava uma expectativa que a pessoa iria apoiar. Que esse é o mal, É. Joana, também, porque é o seguinte, hoje
a gente se aproxima de pessoas que a gente quer que tenha concordância em tudo. Uhum. Ah. Então, Quantas tipo vezes- assim, quantas vezes o Rafa eu me quero aconselhar andar com querendo isso? Kislânia. Quantas vezes o Rafa foi me aconselhar querendo isso? Não vou falar com o Rodolfo, que ele vai falar, Rodolfo, isso aqui, Rodolfo. Não é assim, não. Cara, Aí deixa eu você fica- conversar um negócio com o Betinho. Teve um dia que eu peguei com ele, sabe? Ele entrou no carro e fez, meu líder, eu preciso conversar. Eu disse, meu irmão, me diga uma coisa. Você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra quê, mais uma vez? Pra escutar o quê? Você quer ouvir o quê? Porque assim, você quer vir aqui simplesmente para se sentir aliviado ou para botar em prática tudo aquilo que a gente vai conversar? Porque Sim. não adianta a gente habitar a casa dos conselhos e não praticar. Eita, segura essa aí, viu, moçada? Não adianta a gente pesado. habitar, a gente habita a casa dos conselhos para quê? Para dizer assim, não, eu fui lá, mas... Enfim, meu irmão, se você realmente quiser um conselho, esteja preparado para dar um cavalo de pau na sua vida. Eita. E dá certo, gente. Quando É. você escuta uma pessoa que, tipo assim, Deus direciona para ser um líder na sua vida e você bota em prática aquilo que ele tá lhe dizendo e aquilo não vai de encontro com confronto, Uma palavra. do encontro com a palavra, não choca, meu amigo, pode ir, que é É isso. certeiro. E, gente, a gente tá falando muito aqui sobre a questão da importância de escolher as amizades e tal, mas a gente sempre tá olhando pro outro. Só que eu tava parado aqui pensando, e a gente? E eu queria começar já até contigo, Kiz, assim, será se eu seria um bom close friends, um bom melhor amigo, vamos dizer Essa é assim, boa. das outras pessoas? Porque sempre eu tô olhando pro outro, vamos escolher bem, porque a gente é influenciado e tal. É. Será que eu sou bom influencer? Será que eu seria um bom close friends? Como é que você poderia dizer qual o padrão pra gente? Tipo assim, o que me fez pensar nisso foi até uma ministração do pastor Edson, mais uma vez, o pastor tá sempre presente. Que ele falou que relacionamento é uma via de mão dupla. Verdade, eu lembro Então a disso. gente deve sempre lembrar que se a gente tá cobrando algo de uma pessoa, então o que é que eu tô fazendo também Boa. pra contribuir pra vida dessa pessoa? Não adianta a gente tá só cobrando, se a gente também não tá fazendo a nossa parte. Por exemplo, eu tenho uma amiga anos, acho que a gente estudou juntas desde a 5ª série. E a gente passa séculos sem se ver, mas quando se vê, parece que se viu ontem. Então, assim, da mesma forma que ela alimenta a amizade, eu também faço a minha parte. Então, hoje em dia, ainda mais no mundo que a gente vive, é muito fácil apontar pros outros. É muito fácil Transferir as culpas, né? transferir as culpas, julgar os outros. Ah, você não fez isso. Não. Mas o que você tá fazendo? O que você tá falando? Será que o que você tá falando tá me machucando? Então, é porque que causou essa reação que eu tive? Então, assim, da mesma forma que a gente cobra, a gente também tem que se avaliar, né? Tipo, o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô presente pro meu amigo também a todo Será- tempo? Os Exato. momentos bons e Será que ruins. tá Eu tô fazendo Exato. cumprindo o meu pelo menos o papel, mínimo? né? É. Se eu tô fazendo a minha E- A parte. gente tá falando de referência, né? A referência é Jesus. E conversando com o Betinho também, a gente lembrou da história do paralítico de Cafarnaum. Sim. Que os quatro homens levou ele, né, pra Que o encontro certamente de seriam Jesus. amigos, né? Provavelmente, pra ter intimidade É. de carregar ele, né? De carregar Deve o ser. cara lá, o cara, poxa, vamos, eu levo aqui. Será que seus amigos estão levando para perto de Deus como aqueles homens levaram Uhum. o paralítico? Se arriscando, Estão se né? arriscando, estão. Eu já falei até no Jump isso, que uma amiga fez, poxa, então. Será que se fôssemos identifiquei- nós? Eu identifiquei que eu não tenho ia fazer nenhuma isso? amiga que me leve para perto de Jesus. Que você não tem nenhum amigo? A menina do Jump falou Sim. assim: eu identifiquei aqui você falando isso, que eu não tenho nenhuma amiga que me leve para perto de Jesus. Aí eu fui revertido. Não, então você tem que ser a A amiga pessoa que me leve. pra perto Você de já parou Jesus. pra pensar na situação? Pensa lá, Jesus chegando em Cafarnaum, uma grande multidão, todo mundo lotado, ninguém todo espremido. Tipo, você tem que carregar um cara, não tinha pra onde passar, você tem que subir, tudo isso, o esforço físico, arriscado, você tem um acidente lá. Na boa, será que a gente seria esses caras? Não. Desses 4? Bruno, e o texto, eu acho que é lá em Marcos 2, Marcos né? 2, Marcos 2. Marcos 2. O interessante, você falou assim, uns amigos que estavam prontos para subir no teto. Na verdade, eles não estavam prontos para subir no teto. E isso é a grande sacada. Porque é amigos que estejam dispostos e comprometidos com a tua cura. E quando a gente se compromete com a cura, não tem barreiras, cara. Porque Sim. na cabeça deles, ele ia pegar o paralítico, ia chegar na casa, ia entrar pela porta e ia botar, Jesus, cura aqui o nosso amigo. Só que, tipo, ele Criou-se uma pegou o barreira, né? amigo, levou e viu outro cenário. Ele viu o quê? A primeira dificuldade. Ele viu o quê? O primeiro gigante. Ele fez, eita, brother, a gente veio aqui,
mas não dá pra entrar pela porta não, tá muito cheio. Eles poderiam dizer o quê? Vamos embora. Vamos embora, deixa pra depois. Ele fez, não, cara. A gente tá comprometido com a tua cura. Sim. A gente tá comprometido com a tua bênção, com a tua vitória. A gente quer te ver bem. Vamos, amigo, é hoje. O dia é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. E o que é que a gente pode fazer hoje? A gente pode subir o teto. Então vamos subir o teto. Se é a única forma que tem para fazer, a gente vai fazer isso e a gente vai subir o teto. E isso é poderoso demais. A gente tem que estar perto de pessoas que estejam comprometidas com a nossa cura, com o nosso crescimento. Eu acho que é em Atos 3 fala sobre um paralítico que ficava na porta lá do templo, que chamava Porta Formosa. E o texto vai dizer que sempre ele estava ali. Um coxo, né? Na verdade é um coxo. Então, para um coxo estar ali, alguém levava ele até lá. Agora, o que é que acontece? O templo... Eita, eu me arrepiei. Eu fiquei com vontade de pregar agora. Ó, a influência aí, do ó. Pastor, tá vendo? Do pastor. Fiquei com vontade de Eu pregar. fiquei com vontade de pregar. Olha que interessante. O templo era lugar de milagre, de cura. Mas o amigo deixava ele aonde? Na escada. Meu Deus. O cara levava Verdade, ele, verdade. fazia esforço, mas deixava o cara na escada. Nunca levava ele para dentro do templo. E tem pessoas que vai alimentar, tem amizades, meu Deus, me arrepiei agora, viu? Que vai alimentar o seu estado de miséria, cara. Meu Deus. Tem amizades, eu vou até fazer assim, né? Uhum. Que não é amizade verdadeira. Tem pessoas que estão na nossa vida que vai alimentar o nosso estado de miséria. Não vai fazer a gente romper. E aí chega os discípulos lá, Pedro, e o cara fez, ei, me dê aí o dinheiro. Aí ele fala aquela velha frase, né? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. Então, Pedro ali, mesmo sem ter um nível de intimidade, mas primeiro, aquele negócio, né? Será que eu sou um bom amigo? Por que Pedro agiu daquela forma? Porque antes de ele dar, ele era. Uhum. Ele era aquele cara que ofertava cura, que estava comprometido com a cura das pessoas, e não importasse quem. Porque, Bruno, uma coisa que é importante também, às vezes, Deus vai fazer com que a gente desenvolva um relacionamento com propósito. Isso. Eu nem sei quem é Betinho, eu nem sei quem é o cara. Não, meu irmão, esse bicho aí, pra mim, tanto faz. Não, meu irmão. Talvez Deus tá te chamando para chegar lá perto dele e dizer assim, ei, meu irmão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, meu irmão, vamos lá, vamos para a caminhada de cura, vamos para a caminhada de Porque a grande transformação. preocupação não é unir pessoas, é unir propósitos. E a gente, às vezes, se prende nisso porque a gente tá vivendo uma geração muito o quê? Isso. Eu tenho que ser servido, eu tenho que receber. Eu tenho muita dificuldade em dar, né? Mas eu quero receber. Quem é que pode me dar cara? Betinho, ele pode me ofertar isso, então eu vou para isso aqui que é mais agradável. Eu vou para Bruno, pode me dar isso. E a gente sempre tem essa mentalidade de receber, porque essa mentalidade também influencia nos nossos cultos. A gente vem para a igreja como cliente e não como Para servo. receber, onde o culto você vem para entregar. Exatamente, o nosso culto, mas é a mentalidade da nossa geração. Cara, eu venho aqui, uma coisa que eu aprendi, meu irmão, jamais eu vou reclamar de um culto. Por quê? Porque o culto é o lugar de entrega. Então, se o culto, você sai Tá assim, lendo, tem que ler. Abraão é que diga. Ele foi cultuar o Senhor, foi entregar quem? Se o culto foi ruim, a Isaac culpa foi dele. sua. Se o culto foi ruim, a culpa foi tua. Né? Tu não fez um culto bom. Mas aí você Fala aí. for nessa expectativa de cliente, você tá querendo uma boa luz, querendo um bom louvor, isso aqui. Não, o louvor não foi ruim, então o culto foi fraco. Então a sua entrega que foi fraca, a sua entrega que foi ruim. Exatamente. E Betinho, assim, a gente tá falando de amizades aí, bem rapidinho, que o tempo já foi. Tipo assim, folhando a Bíblia. Seria tudo isso aí que o Rodolfo já pregou. Que aí foi uma pregação já aí, no meio do Runnercast. Método de amizade. Você botar assim numa plaquinha com o método de amizade pra 2021 ainda, não é pra 2022 não. Diz aí um exemplo aí da Bíblia. Era esse exemplo que eu ia usar. Por isso que eu tava conversando com o Kiss, né? De que eu possa tanto ser como ter amigos que me levem para próximo de Deus. Que eu consiga ser um desses 3 amigos que levaram o paralítico para perto de Jesus. E que eu tenha amigos que me levem para perto dele. E a minha meta de ser amigo e ter amigos é essa. Que eu consiga... Essa referência é muito legal. Isso aí, no Jump eu já falei. Você tem amigo, Deus está lhe colocando ali, Deus está lhe enxertando sabedoria, Deus está aqui separando tempo para vocês aprenderem, para quando você chegar na escola, você ser um amigo que aquele amigo que está com pensamentos ruins, que quer se matar, você ser a referência. Não,
eu preciso ir em tal pessoa ali pra Ser um ele instrumento, né? ser um instrumento, isso. Então é isso. O amigo que eu quero ser é esse. É que eu posso chegar perto de vocês, meu irmão, eu quero levar pra perto de Deus. Isso aí. E o amigo E- que eu quero ter perto de mim é amigos que me levem pra perto de Deus. E assim, todo mundo vai Mutuamente, isso aí. num caminho Eu só. lembrei mais de duas. A de Daniel, né? Sim. Sim. Na fornalha, que ele não entrou só na fornalha. E Do também, início ao fim da história, eles estão juntos. É verdade. E a de Davi e Jonatas. Sim. Isso aí. Temos muitos exemplos muito bons aí pra gente tomar como referência. E aí, pra gente finalizar esse primeiro papo aqui, antes de chamar a nossa runner também, que agora tem um momento runner também, que ela vai participar. Eu tava lembrando de uma pregação sua do Upper, que você tava falando sobre a voz da obediência. Acredito que você vai lembrar desse dia aí, foi um domingo aí, a noite que você pregou. E talvez algumas pessoas que estão escutando aí tenham sido ministradas e tocadas pelo Espírito Santo, no sentido de dizer, poxa, eu preciso cortar alguns vínculos em nome do propósito, em nome dessa caminhada em direção ao que Cristo tem para mim. Só que são vínculos, às vezes, muito difíceis de eu cortar. De forma rápida, mas qual conselho você daria para essa pessoa agora que tá com esse conflito na cabeça, assim? E aí, o que eu faço agora? Corte. Meu Deus, olha lá Douglas, essa daí, Profundo, viu? porque assim, o corte, essa palavra corte no hebraico, ela quer dizer corte, entendeu? É profundo demais, mas E no latim? no latim também quer dizer corte, né? Brincadeira à parte, né, Bruno? Mas é aquilo que a gente já conversou aqui. Meu irmão, se comprometa com sua cura, se comprometa com sua identidade, se comprometa na sua restauração, para que você possa ser um restaurador. Eu não posso ser um restaurador se eu não Você sou é doente. restaurado. Isso, Eu não posso ser Cura. via de cura se eu não sou curado. é verdade. Né? Então, a gente tem que se comprometer com isso. E às vezes, para não dizer sempre, que eu não gosto de usar essas palavras assim, quase sempre, né? Para que a gente passe por um processo de cura, de transformação em Deus, de formação mesmo de identidade, meu irmão, a gente vai ter que cortar. É aquele Sim. negócio. Cristo, ele foi até as últimas consequências para trazer salvação sobre nós e a gente. É isso aí. Até onde a gente está disposto a ir. Então, eu vejo que Cristo, ele abriu mão, né, de estar na glória, né, abriu mão da sua glória para se fazer homem e sofrer Se e fazer morrer, maldito por se nós. fazer maldito. Isso é muito sério. A gente não pode encarar a história de Cristo como uma historinha de gibi, uma historinha de desenho animado, que aquilo não me impacta. Cara, aquilo me impacta. Foi real. Aquilo ali foi real. Então tem muita gente que olha para a história de Cristo assim, aquilo não comunica para mim, é bonito, tá lá na Bíblia. Meu irmão, aquilo ali tem que explodir dentro de você. Ele se fez maldito por mim. E a gente não quer abrir mão de uma amizade que tá me levando pro mundo. Será que é um preço tão alto mesmo que eu tenho que pagar? É nada. Sabe? É isso, vamos lá chamar agora o nosso momento runner, é um momento muito legal que a gente convida uma runner. Por coincidência, a gente vai chamar de novo, mas agora é outra, Yasmin. Será que ela vai estar online com a gente aí? E aí, Yasmin, como é que tá? Olha aí, tá ouvindo a gente? Oi, tô, Paz do parceiro. Senhor, tudo bem? Olha aí que legal, Yasmin. Tava Tudo. acompanhando aí o bate-papo? Sim. Muito legal. Yasmin, sua participação é muito legal aqui. O que a gente queria que você trocasse uma ideia com a gente? A gente falou muito aqui sobre amizades e tal, e a gente queria saber da tua experiência. Você está com quantos anos hoje, Yasmin? 15. 15 anos. Você já tem alguma experiência que você possa compartilhar de amizades que te influenciaram positivamente, negativamente, você podia compartilhar com a gente? Sim, com certeza. Quando eu tive uma amiga, né, na escola, em que ela falava muito palavrões, que ela fazia muitas ações, assim, que não são dignas de uma pessoa, assim, sensata, né, vamos dizer assim. E eu era muito próxima a ela, só que, tipo, eu não queria me afastar dela, só que chegou um tempo em que não ficou, não deu, e a gente ficou se afastou, até que a gente parou de se falar, mas não por não gostar dela, mas porque eu estava sendo influenciada por ela. E eu me afastei muito do Senhor por causa disso, né? Eu não parei de ficar na presença dele, mas eu ficava com preguiça de falar com o Senhor, de ler a Bíblia. Então isso me afastou muito.
depois desse momento que eu tive com ela, que eu me afastei, eu fiquei muito, tipo, eu tive muitos problemas em relação, tipo, eu fiz muitas perguntas ao Senhor, tipo, sobre meu propósito, meu chamado, e se eu estava cumprindo ele. E sobre ter muito medo do futuro, né? Então, com o tempo, eu fiz várias orações ao Senhor, e o Senhor deu, né? Glória a Deus, pessoas perto de mim que são exemplos para mim. E que eram, tipo, exemplos de relação com o Senhor. E falou comigo que eu era filha amada, que eu era escolhida e que eu não precisaria me preocupar com o futuro. E sim que eu precisaria descansar no Senhor. E aquilo foi muito impactante para mim, sabe? E com o tempo o Senhor só foi confirmando isso todos os dias. E só foi indo, até agora que eu tô descansando no Senhor. Amém. Isso aí, glória a Deus. Amém, Yasmin. E aí, o que vocês querem dizer aí? Deixar de mensagem aí pra Yasmin. O que vocês acharam E você é uma fofa, Yasmin. Seguiu o conselho direitinho do Corta, viu? Dá Você viu que certo. ela foi bem objetiva, cortou, né? É Isso a aí. importância da decisão, né? Da gente tomar a decisão. A gente vai lidar com situações que a gente vai ser necessário tomar a decisão. Então a gente não pode ter medo de tomar a decisão e pedir a Deus para que a gente tome a decisão certa. E foi aquilo que Rodolfo falou quando tava no papo com o Betinho, né? Cara, não adianta só a gente escutar conselho. Se a gente não tiver com a intenção de querer seguir aqueles conselhos. Eu falei bem essa questão de estar comprometido com sua mudança, que a Islânia falou. Eu me lembro na época mesmo assim que foi uma virada de chave na minha vida. Eu cheguei em casa, eu formatei meu notebook, cara. Formatei, tinha música de forró, tinha um monte de troceira lá. A minha agenda, eu formatei meu chip, na época a gente armazenava os contatos do chip, né? E aí eu formatei meu chip e fiz um propósito com Deus. Eu só atendo o número agora Conhecido. que tiver na minha agenda. Então eu fui bem radical. Por quê? Porque realmente aonde eu estava inserido precisava disso, para eu poder sair. Por isso que cada caso é um caso, tá, gente? Em nenhum momento aqui a gente tá querendo generalizar as tomadas de decisões, mas um conselho que isso aí, sim, eu quero que fique. Procure ajuda, procure se aconselhar com o seu líder, com o seu pastor, com uma pessoa que tem autoridade ministerial, inclusive, para isso, que você tenha confiança. E aqui na igreja a gente tem diversos, tá? Então, assim, procure. E isso faz total diferença, né? Porque todos os líderes estão preparados para lhe receber e lhe aconselhar sem julgamentos. Exatamente. E não Então- é porque a gente tá aqui falando sobre isso que a gente é o perfeito, que a gente tem as Não. melhores amizades, não. A gente é A gente pastoreado continua também. com a- Exatamente, aconselhamento. a gente Uma vida de Sendo discipulado. aconselhado. A gente é discipulado. em eterna construção. Né? É isso, gente. O papo foi muito legal, mas segura aí, Yasmin, que você ainda vai participar. Modo Run. Pra quem vocês estão chegando a primeira vez no Runnercast, o modo Run, Eita. como o nome já tá dizendo, tem que ser rápido, correndo aí. Você vai dizer, de tudo que a gente falou aqui, uma frase que você quisesse que essa galera que tá assistindo aí, que passou mais de uma hora aí escutando a gente aqui conversar, saísse com essa frase na cabeça, em 30 segundos no máximo. E aí, Kiss? Meu Deus. Deixa eu- Assim como cristãos, né, nós devemos nos colocar na posição de amigos verdadeiros, lembrando sempre de ter em nós o caráter de Cristo e demonstrar lealdade e serviço aos nossos amigos. Maravilha, amém. Betinho. Ixi, O homem tomou até a é que palavra. você possa ser sempre o amigo que leve os seus amigos para Deus. Que você tenha isso firmado no seu coração. Poxa, será que eu tô sendo o amigo que tô levando ele para Deus? Será que eu tô pegando na mão do meu amigo? Será que eu tô sendo a referência? E tipo assim, seja a referência pro seu amigo do que é o ser um cristão. Não apenas de boca, mas de atitudes, né? O Betinho quase que roubou minha frase, né? Mas eu ia falar, tipo, antes de você exigir, seja o amigo que você quer, né? Isso aí. Yasmin, sobrou pra tu também. Oi. Uma frase que você podia definir aí essa temática pra gente encerrar. Eu não sei assim o certo, mas eu acho que seria olhar pro alto, não olhar pro chão, porque as Meu pessoas, Deus, isso aí. assim, elas não são perfeitas, né? Então, e o Senhor é perfeito, então a gente só tem que ligar pro alto e ir.
Verdade. Show, fantástico, Yasmin. É porque não sabia. Fazer isso, Tô dizendo que Betinho ela quase, fofa. quase roubou minha frase. Eu disse, cara, não coloque expectativa em pessoas. Era bem isso, a gente tá conectado, viu, Yasmin? Amém. Não coloque expectativa em pessoas, somos falhos. A nossa expectativa tem que estar lá, como o Yasmin acabou de falar, no alto, em Deus. Esse é o nosso padrão. E Amém. com isso a gente termina nosso Runnercast episódio 04 e vamos até o próximo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. gente.